Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Kelly, eu sou a esposa do Fernando. O Fernando teve um AVC isquêmico extenso em fevereiro de 2020, né, do ano passado. Então hoje tá aí 1 ano e 3 meses, né, pós o AVC dele. E, bom, para você que é novo aqui, né, eu criei esse canal com o intuito de estar levando um pouquinho de esperança, né, contar um pouco da nossa experiência, mostrar um pouco das evoluções, né? Para assim como a gente, né, que passou por esse susto aí há 1 ano e 3 meses atrás, que sempre fui em busca de informação e vou até hoje, a intenção é estar compartilhando com vocês um pouquinho desse dia a dia pós o AVC, né, pra gente ver que, ter a certeza que tudo sim é possível. E hoje eu vim falar um pouquinho, até é importante falar que assim, né, sempre, né, eu tento trazer aqui vídeos dele, de alguns exercícios que ele faz, do dia a dia, mostrar um pouquinho das evoluções, né? Mas vai ter algum vídeo ou outro onde eu vou estar aparecendo aqui, tá? Pra estar conversando um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da minha experiência como esposa, né? E a pessoa que tá ali com ele 24 horas, né? Vamos dizer assim, ajudando ali, apoiando na sua reabilitação, né? Então, às vezes ele não aparece no vídeo, mas é mais nesses momentos que eu quero conversar um pouquinho com vocês, que eu sinto essa necessidade de contar um pouquinho da minha experiência para vocês, né? Bom, e hoje eu achei muito bacana vir falar com vocês um assunto, um tema que a gente, né, familiar, de uma pessoa que teve o AVC, ou de uma pessoa que sofreu AVC, né? A gente se pergunta muito, quando tudo acontece, como que vai ser dali em diante, né? Quando que vai melhorar? Quando que vai voltar a falar? Quando vai voltar a andar? Quando isso? Quando aquilo? A gente fica à procura de respostas e a gente quer, lógico, né, que tudo aconteça rápido, né, para ver eles bem o mais rápido possível. E aí eu vim contar um pouquinho da minha experiência em relação ao Fernando, como eu comentei no início do vídeo, né? Hoje faz 1 ano e 3 meses que ele teve o AVC. E quando ele veio para casa, ele não falava absolutamente nada, ele não andava, ele não mexia o braço e a mão, né? Hoje, as sequelas que ele tem, né? Pelo AVC ter sido do lado esquerdo, então as sequelas dele hoje é relacionado todo ao lado direito, né? Então, ele veio com essas sequelas, né? E aí, quando ele veio pra casa, eu achava que tudo ia ser rápido, né? A gente acha e espera que as evoluções vão ser rápidas e que a gente tem que estar ali em cima deles toda hora pra fazer exercício e isso e aquilo, né? Eu me sentia, ainda me sinto ainda bastante na obrigação, né, na responsabilidade da melhora dele, né? Eu falo que hoje eu já desencanei um pouco disso, né? Porque com o tempo, a gente que tá ali do lado deles, né? Eu como esposa, com o tempo a gente vê que realmente as coisas acontecem com o tempo. Claro que com muito esforço, muito exercício, muita dedicação, porque sem isso nada evolui, nada acontece, né? Mas que depende mais dele também, né? Então, assim, existe, gente, Aí a pergunta, né, que a gente se faz lá quando eles têm o AVC. Quanto tempo de fisioterapia? Ou quanto tempo de fono? Terapia ocupacional? Né? Porque junto com eles vem esse monte de terapias, né, que faz parte aí da reabilitação deles. Então, assim, eu em experiência com o Fernando, hoje, né, com 1 ano e 3 meses, ele já anda sozinho, né? Ele já tem um caminhar ali, uma marcha muito boa, porém ainda precisa melhorar um pouco mais, né? Ainda não tá 100%. Outra coisa que a gente se pergunta também, vai ficar 100%, né? Isso, gente, os médicos não sabem dizer, fisioterapeutas, enfim, todos os terapeutas, os profissionais que acolhem eles, né? E ajudam nesse momento de terapia, hoje eu entendo isso, né? Eu falo que lá atrás a gente às vezes não concorda muito com o que eles falam, enfim. Mas é verdade, assim, eles não sabem dizer ao certo como que vai ser dali pra frente com cada paciente, né? Porque tudo depende, eu costumo falar muito isso em todos os vídeos, tudo vai depender da lesão, né? Enfim. E cada um
recupera e evolui no seu tempo. Eu falo muito isso também, que hoje eu aprendi a não comparar, por exemplo, o Fernando com o fulano que também teve um AVC, né? Às vezes as recuperações de um é mais rápido em uma coisa, o outro é mais rápido em outra. Então a gente aprende a não ficar comparando, né? É que nem bebê, eu falo, né? Comparar um que anda primeiro, perdão, com o que vai falar primeiro, enfim. No AVC acontece da mesma forma, né? A gente sempre tem a esperança e tem que ter aquele pensamento positivo que sim, né? Que vai voltar 100%, que vai ficar igual como antes. Mas a gente também tem que ter aquela realidade, né? Que pode ser que fique 100%, que é o que a gente mais espera, né? Desde que eles tenham AVC. Mas a gente tem que encarar a realidade e saber também que tem a possibilidade de não ficar 100%, né? Às vezes chega ali em 99,9%. Mas talvez igual como antes, talvez não fique, né? Mas independente, assim, aqui em casa eu falo que eu sempre tive pensamento positivo, procuro pedir para todos que estejam em volta também, né? Só falar coisas boas, positivas. E converso muito com o Fernando isso também, né? Que a gente fala que, por exemplo, a lesão dele foi uma lesão muito séria, né? Foi um AVC isquêmico. Então a gente sabe que mexeu ali com muitos neurônios, né? Mas assim, que hoje, então voltando lá atrás do que eu tava falando, hoje ele já anda sozinho, né? Ele já não usa mais cadeira de rodas e nem a bengala de 4 pontas que ele chegou a usar. Pontas ou pontos, eu não sei exatamente como fala. Hoje ele já tem uma fala, ele já fala todas as palavras que ele precisar falar, ele já consegue. Algumas ainda saem um pouquinho enrolado, né? Ainda ele tem um pouquinho de dificuldade, tem coisas que ele ainda precisa parar, se concentrar para poder falar, né? Mas antes ele não falava absolutamente nada. Hoje para ele a dificuldade maior, né, em relação à afasia que ele tem hoje é informar frases, né? E a leitura ele já consegue ler. Isso foi voltando também com o tempo. Porém, a escrita ele ainda tem a dificuldade, né? Então eu falo que o nosso cérebro é muito interessante, porque eu achava que se ele conseguisse ler, ele conseguia escrever. Mas não, cada processo é um processo separado, né? Embora a leitura para mim parecesse mais difícil do que a escrita, para ele não, para ele o mais dificultoso hoje é o escrever, é formar as palavras, formar o próprio nome, né? Então tudo isso aí a gente tá em aprendizado, né? Ele tá reaprendendo tudo isso. Até tem uns vídeos que eu coloco, né, no canal, para você que ainda não é inscrito, clica aí no se inscrever, deixa um joinha se você gostou desse vídeo, né? E não deixe de ativar o sininho das notificações, porque eu costumo colocar bastante dicas do que ele faz, e dicas assim, do que ele faz e do que ajudou ele a melhorar e o que tá ajudando, né? Pra tá ajudando você aí em casa também, que, né, tá em busca de informação, de ajuda, assim como a gente também fica o tempo todo, né? Enfim, então ele melhorou um pouco, já bastante essa questão da afasia, a compreensão, né, o entendimento. O braço, né, ainda não tem o movimento como antes, né? Mas ele já consegue levantar ele, se a gente pedir, mas é uma questão de concentração também, não é qualquer hora que ele vai levantar o braço, né? Ele tem que estar concentrado e querer fazer aquilo, né? Então a mão também já se fecha quando a gente pede para ele fechar. Então assim, hoje em 1 ano e 3 meses, ele tá assim, graças a Deus ele já evoluiu muito, né? Porque para quem veio para casa usando fralda, cadeira de rodas, sonda, passou pela traqueostomia, enfim, e já conseguiu se livrar disso tudo, né? Ao decorrer desse tempo todo, a gente fala que é uma bênção, né? E eu que tô do lado assim, eu me emociono com cada evolução. Eu falo que a gente não sofre o AVC, né? Eu não tive o AVC, mas eu sofro tudo junto com ele. Então é isso, assim, gente, eu aprendi que não tem um tempo certo, né? Muitas pessoas me perguntam ainda, mas quanto tempo mais de fisioterapia para o seu esposo melhorar? Ou de fono para ele ter alta? Gente, não tem essa previsão, né? Cada caso é um caso, né? A gente sabe que melhora sim, né? Com bastante exercício, bastante atividade, estímulos, né? E esforço, determinação, dedicação, tudo acontece sim, tudo melhora sim,
Só que é um processo lento, tá? Então, assim, tenha um pouquinho de paciência, né? Nada como um dia após o outro. E é isso, assim, não tem essa resposta, né? Quando o Fernando começou a fazer as fisioterapias, que até em a gente tá em junho, né? Então, em junho do ano passado, foi quando ele começou a fazer a fisioterapia, terapia ocupacional e a fonoterapia aonde tem o tratamento, né? Sem ser em casa. Então, a gente perguntava, mas quanto tempo de fisioterapia? Quanto tempo de fono, né? Então eles falam pra gente assim, em tantos meses ele vai estar melhor nisso, a gente acredita que mais tantos meses naquilo, né? Mas assim, quanto tempo para um paciente voltar como antes? Isso é uma resposta que infelizmente a gente não tem, tá? Mas uma coisa que eu sempre digo, né? Procuro falar sempre aqui nos vídeos que eu apareço passando alguma mensagem pra vocês, né? Em relação às experiências que eu tenho com o Fernando. Não desanimar, né? Não perder a fé, não perder a positividade, porque eu falo que tudo que a gente pensa ou fala atrai, né? Então, se a gente pensar que não vai conseguir, igual eu falo muito com ele em relação ao braço e à mão. Às vezes eu falo pra ele numa brincadeira, Fernando, tenta levantar o braço. Eu sei que naquele momento ele não vai ter aquela possibilidade ainda de levantar o braço igual antes. Mas às vezes quando ele já fala não na hora, aí você já percebe que ele já bloqueou ali, né, o cérebro de tentar pelo menos fazer aquele movimento. Então assim, tentar, sabe, não deu certo hoje, vamos tentar amanhã de novo. É um processo, um trabalho de formiguinha, né? Eu costumo falar muito isso nos meus vídeos também. E é isso, assim, gente. Eu agradeço a cada inscrito, né, que a gente tem hoje no nosso canal. Espero abranger mais pessoas, né, levar mais informações. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, né, fique à vontade, tá bom? Eu costumo responder e gosto de responder a todos, né? Com a maior boa vontade, com o maior carinho. Às vezes eu não respondo no dia, na hora, né? Por conta da correria aqui de casa. Mas assim que dá, sempre eu vou respondendo a todo mundo, tá bom? Então é isso. Não se pergunte, não se foque em questão de tempo, né? Se foque na sua determinação, né? Ou você que tá com um familiar, um amigo, um parente que teve um AVC. Se foque em ajudar, né? Esquece essa questão de tempo, deixa que um dia após o outro as coisas vão acontecendo, vão evoluindo, né? E hoje até aconteceu uma coisa bem bacana que o Fernando nem tinha reparado e foi o que eu percebi. Hoje, quando a gente veio da fisioterapia, a gente veio caminhando, porque ele queria fazer o joguinho dele na lotérica, né? Isso aí ele já tinha se visto desde antes do AVC. Então a gente saiu, né, da PAIC de Ribeirão Pires e seguiu em sentido à lotérica, que é um pouquinho distante, né? Vamos dizer que é uns 20 minutinhos andando. E aí, quando ele foi atravessar a rua, quando ele ia atravessar a rua, ele sempre procurava o lugar mais plano possível para ele poder andar, né, sem que ele se desequilibrasse ou tivesse o risco de cair. E hoje eu percebi que em uma das ruas que a gente estava, ele seguiu reto, né? Era um morrinho que tinha, era uma ladeira, né? Vamos dizer assim. A gente estava na ponta dessa ladeira. E dali ele deu continuidade, sem perceber que ele estava inclinado, assim, né? Ou seja, com o tempo que ele foi ganhando equilíbrio, né? Confiança em si mesmo, melhora nessa questão do andar dele, da marcha. Hoje eu percebi, né? E comentei com ele e falei, Fernando, você percebeu que você andou num lugar inclinado e não procurou dar a volta para poder procurar um lugar plano, né? Então, assim, parece que são evoluções bobas, coisas bobas, mas que a gente vê que tem tanto valor, né? E que faz tanta diferença. E são coisas que a gente só aprende também depois que a gente passa por isso, né? Então, assim, devagarinho as coisas vão acontecendo, tem coisas que eles nem percebem, a gente tá ali do lado que vê também e comenta, né? E eu acho legal comentar, porque querendo ou não, é uma forma de estimular a pessoa a continuar ali o tratamento, não desistir, né? E ver que, mesmo que demore um pouquinho, em alguns casos ou outro, né? Mas que as coisas acontecem sim, tá bom? Então é isso, gente. O meu agradecimento a todos que nos acompanham, né? Que sempre estão curtindo, comentando.
E é isso, a intenção é essa mesmo, tá bom? Tá levando um pouquinho de conteúdo, informação. E o mais importante, né? Tá levando esperança pra você aí que é familiar, tem um amigo que teve um AVC, ou pra você mesmo que sofreu o AVC, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo se você gostou, né? Deixa lá o seu joinha e clica lá no sininho das notificações, tá bom? Que conforme for, toda semana eu vou postando os vídeos lá pra vocês, né? Pra poder incentivar de alguma forma. E aí vocês não perdem nenhum vídeo da gente, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.